Havendo quórum regimental, em nome de Deus da Padroeira de Santa Luzia, declaro aberta a 10ª reunião extraordinária conjunta de comissões do exercício de 2021. Podeis assentar, pessoal. Nomeio como relator dessa reunião o vereador Dudu Salão e também solicito o mesmo que faça a leitura das correspondências, se houver. O senhor está com a palavra aí, Du. Muito bom dia. A Rose não entregou ainda para o senhor. Vamos só pular essa parte, daqui a pouco eu dou sequência com o senhor. Gostaria de cumprimentar o executivo que se faz presente, né? Em nome da doutora Cecília Cassini, acertei, da Procuradoria, sou Júlio Cássio, né, de Finanças, Dona Maria Tereza, aí, nossa Procuradora-Geral do município, muito bom dia, sintam-se à vontade em nosso meio aí. Nesse momento, o Daniel, são as correspondências, está passando por... Se chegou em suas mãos, ele pode ler já, viu, Du, com a palavra aí. Bom dia para o senhor, novamente. Bom dia, presidente, bom dia a todos. Presidente, chegou aqui, Câmara Municipal de Santa Luzia, senhor presidente de comissões permanentes, Paulo Henrique de Assis, assunto: ausência da reunião extraordinária conjunta das comissões às 10 horas, no dia 12 do ano de 2021. Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio desse justificar minha ausência da reunião extraordinária conjunta das comissões às 10 horas do dia 12 do ano de 2021, certo que suas atenções externos votos de mais elevada exima a destinada consideração do gabinete do Juninho Lau. Também temos aqui do gabinete do vereador Fernando Pereira da Silva, Nandinho, presidente das comissões, senhor Paulo Cabeção, dispensa da reunião extraordinária de comissões, senhor presidente, com as melhores cordiais cumprimentos, sirvo-me dessas para solicitar minha dispensa da 10ª reunião extraordinária conjunta de comissões, que será realizada no dia 12 de outubro de 2021, às 10 horas, no plenário dessa Ernésia Casa Legislativa, devido a compromisso pré-agendado nesse mesmo horário. Certo, de vossa compreensão, antecipo o agradecimento, Nandinho, vereador Nandinho. Também temos o ofício do gabinete do Gleison Jones, a presidência da mesa diretora da Câmara Municipal de Santa Luzia. Assunto: ausência da 10ª reunião extraordinária de comissões. Ao excelentíssimo presidente de comissões, senhor Paulo Cabeção, cumprimento os cordialmente, venho por meio dessa justificar minha ausência da 10ª reunião extraordinária conjunta da comissões de 2021, que acontecerá no dia 12 do 11, por motivo de saúde, conforme o anexo. Sem mais, reitero meus protestos de consideração e estima e me coloco à disposição para esclarecimento. Vereador Gleison Jones. Mais um aqui. Senhor presidente, reunião conjunta de comissões. Assunto: justificativa de ausência na 10ª reunião extraordinária conjunta de comissões. Com meus cordiais cumprimentos, venho à presença de Vossa Senhoria justificar minha ausência da 10ª reunião extraordinária conjunta de comissão a ser realizada no dia 10 do dia 12 do 11 de 2021, por motivo de compromisso pré-agendado. Sem mais, para o momento, eu reitero meus votos de elevada estima e consideração, vereador Vaguinho. Tem mais um aqui. Ao senhor vereador
Paulo Henrique de Assis, presidente da reunião conjunta das comissões. Com os meus cordiais cumprimentos, venho, por meio desse, informar a Vossa Excelência que a minha impossibilidade de comparecer à 10ª reunião extraordinária de comissões no dia 12 de novembro de 2021, sexta-feira, às 10 horas, em função de compromisso pré-agendado. Renovo meus votos de elevados estimas e consideração, André Leite. Ó, mais um aqui chegando. O pessoal está abençoado mesmo. Santa Luzia, dia 12 de novembro de 2021, ofício 139 de 2021, a Câmara Municipal de Santa Luzia. Esse aqui é do Wander. Presidente da Câmara Municipal de Santa Luzia, com meus cordiais cumprimentos, sirvo-me, presidente, a comunicar a Vossa Excelência a minha ausência da 10ª reunião extraordinária conjunta de comissões que haverá no dia 12 de novembro de 2021, às 10 horas, por motivo de compromissos previamente agendados. Gabinete do vereador Ilaci Bicalha. Sem mais, presidente. Muito obrigado, vereador Du. Agora eu vou passar a palavra, né, para o executivo, aí, entre vocês, ver quem vai primeiro. Primeiro as damas, né, Júlio? Aí depois... A palavra, então, doutora Maria Tereza. Muito bom dia para a senhora, tá? Gente, muito bom dia, né? Eu cumprimento a todos na pessoa aí da vereadora Luísa, representante feminina da Casa Legislativa. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui. Pena que a correria, né, dos trabalhos lá na Procuradoria não me deixam estar presente em muitas reuniões. Mas hoje, em específico, eu fiz questão de comparecer porque eu sei o quanto é difícil, né, remarcar reuniões. E marcar uma reunião extraordinária em plena sexta-feira, né, é complicado, bagunça a agenda de todo mundo. Eu, particularmente, me adequei, o vereador Henry também, nós tínhamos uma agenda conjunta hoje cedo. Então, eu queria agradecê-los essa atenção, porque o assunto que nós vamos tratar aqui é um assunto muito importante, porque ele se refere a todos os servidores efetivos do município. Quando eu falo município, eu não estou tratando unicamente só dos servidores lá do Poder Executivo, né? Isso envolve os servidores da Câmara, né, de qualquer autarquia, de qualquer entidade estatal, ou seja, da administração pública, tanto direta quanto indireta. E essa proposta legislativa que nós trouxemos, ela decorre de uma imposição constitucional. Foi feita uma emenda, a última emenda, a 103, que impôs a obrigatoriedade dos municípios instituírem a previdência complementar. E nós temos um prazo muito curto, né, pela frente, que é o prazo do dia 13 de novembro. Mas justificando, né, por que nós convocamos isso de forma extraordinária? É porque, para chegar na constituição desses projetos de lei, nós percorremos um caminho muito árduo. Eu assumi a Procuradoria em fevereiro, né, logo eu pude, né, ver quais seriam as urgências desse ano. Então, desde março, que especificamente a doutora Cecília, que é lá da Procuradoria, procuradora efetiva, está à frente desses trabalhos, junto com o Júlio, que é do nosso setor contábil. Só que foram feitas várias reuniões, várias interlocuções junto com o INPAS. Então, tudo que foi feito aqui tem o respaldo do INPAS, os cálculos atuariais que embasam esses projetos de lei vieram de lá, e após essa construção junto com o INPAS, né, e as secretarias responsáveis, no caso que é a Secretaria de Administração, tudo passou pelo Conselho de Previdência Municipal. Então, esse é um projeto feito a várias mãos. Né? Não teve uma participação única do Executivo, da Secretaria da Administração, junto com Finanças e Procuradoria. Não, foi uma construção junto com o INPAS e com o aval do CMDC, CMP, que é do Conselho da Previdência. E hoje nós estamos aqui para esclarecer quaisquer dúvidas. Eu queria ressaltar que os projetos, né,
o de número 105, que ganhou o número 197 por vocês, e o 107, que ganhou o número 196, eles poderiam ter sido feitos de forma conjunta. Mas para a gente conseguir avançar nessas etapas internas, nós preferimos desmembrá-los em 2. Porque é mais fácil, né, a gente reunir normas pertinentes ao mesmo assunto. Então, o primeiro ele vai falar dessa instituição do regime de previdência complementar. E o segundo ele vai falar da transferência dos servidores, aqueles que ainda ficavam na competência do município, para o INPAS, porque é uma medida administrativamente mais segura e que vai dar ao INPAS um regime único, né, para fazer essa operacionalização das aposentadorias e proventos. Agora eu vou passar a palavra, então, para a Cecília. Ela foi responsável pela elaboração das normas técnicas, para que ela possa destacar o que, né, seja mais relevante, digamos assim. E, em sequência, o Júlio está aqui para esclarecer quaisquer dúvidas com relação ao impacto orçamentário. Muito obrigada. Bom dia, pessoal. Eu vou começar pelo projeto de lei que está numerado como 197, que seria referente à mensagem 105, que trata da instituição da Previdência Complementar. Então, completando o que a doutora Tereza já abordou, que esse projeto visa atender uma obrigação instituída pela Emenda Constitucional 103, está dando um eco. Essa para aplicação filmada. Tá. Visa atender o disposto na Emenda Constitucional 103 de 2019, que alterou o parágrafo 14 do artigo 40 da Constituição. Anteriormente a essa emenda constitucional, a instituição do regime de previdência complementar seria uma faculdade. E após a edição dessa emenda, isso passou a ser uma obrigatoriedade para os municípios que já tenham o regime próprio da Previdência, que é o caso de Santa Luzia, que tem o regime próprio, atualmente administrado pelo INPAS, né? E que atualmente é regulamentado pela Lei 2644 de 2006. Então, como Santa Luzia tem o regime próprio de previdência, a instituição do regime complementar passa a ser uma obrigatoriedade, com esse prazo que a Tereza já abordou, de 13 de novembro de 2021. Essa emenda constitucional também fez outra alteração importante no parágrafo 14 do artigo 40, que se trata da obrigatoriedade da limitação do benefício do regime próprio ao teto do regime geral para aqueles servidores efetivos que ingressarem a partir do momento da instituição do regime complementar. Isso também era uma faculdade e passou a ser uma obrigatoriedade depois da emenda 103. Então, são as duas alterações extremamente relevantes que foram feitas no parágrafo 14 e que esse projeto de lei visa atender essa imposição que foi feita por medida de emenda constitucional, tá certo? Para os servidores efetivos que já estão em exercício, o regime complementar somente será aplicado se eles expressamente manifestarem interesse em aderir, que é o que está disposto no parágrafo 16. Então, o artigo 40, parágrafo 16, traz essa proteção para os servidores atualmente em exercício, e isso está respeitado no projeto de lei, tá certo? Então, Só ressalta que é da Constituição que você está falando. O parágrafo 14 e 16, que eu estou falando do artigo 40, é da Constituição Federal, tá certo? Então, essa emenda fez essas alterações importantes, mas o teto do regime geral será aplicado obrigatoriamente para os servidores inscritos após a instituição do regime complementar. Para aqueles que já estão em exercício, será aplicado esse teto somente se ele fizer expressa opção. Eu acho que isso é importante ressaltar, que gera dúvidas, às vezes, para os servidores. Então, o ponto principal desse projeto, que eu entendo, seria isso, tá? Do 197. Como a Tereza já abordou, o projeto de lei 195, que foi originado pela mensagem 106, ele foi editado para que não gere dúvidas quanto à base de contribuição, né, do regime próprio
depois da instituição do regime complementar. O que seria isso? A base de contribuição é aquele valor sobre o qual serão aplicadas as alíquotas do servidor e patronal. Isso por questões orçamentárias, a Secretaria de Finanças pediu que deixasse claro, né, para na aplicação da lei não gerar dúvidas que essa base de contribuição para os inscritos no regime complementar seria limitada ao teto do regime geral. Não gerar impacto orçamentário, tá? Então, esse projeto 195, na verdade, ele só insere o parágrafo 14 no artigo 12, parágrafo 4, desculpa, no artigo 12 da Lei 2644 de 2006. Bom, o último projeto, que é o 196, dispôs sobre a transferência dos servidores aposentados e pensionistas que atualmente estão sendo pagos pelo município para o INPAS. Isso visa completar o artigo 76 dessa Lei 2644, porque o artigo 76, ele prevê os benefícios previdenciários serão suportados pelo INPAS, mas esse comando sem o devido repasse viola o entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e também do Supremo Tribunal Federal. Por isso que o projeto de lei número 196 está fazendo previsão de repasses mensais para que haja o pagamento desses aposentados e pensionistas que hoje está sendo feito pelo Tesouro para o INPAS. Então, o projeto 196 tem essa finalidade. Então, a princípio, seriam os pontos importantes que eu gostaria de ressaltar. Se alguém tiver alguma dúvida, se o Júlio quiser completar alguma questão da parte financeira. Bom dia a todos. No meu caso, como foi bem explicado aqui pela Cecília, eu não tenho muito a acrescentar em relação aos projetos. Eu acho que, em relação a dúvidas, principalmente em relação a dúvidas orçamentárias, financeiras e atuarial, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Mas é exatamente isso que foi proposto. É uma adequação à emenda constitucional, é uma obrigação, inclusive, definida por lei municipal. Então, nós estamos aqui na condição de cumpridores do ordenamento jurídico aí. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode manifestar. Ô Júlio, dá licença para perguntar a vocês. É uma ordenança do Ministério Público essa modificação toda? Ela decorre da Constituição. A Constituição foi alterada, né, pela última emenda 103. Então, determinou-se que o município todos os municípios fizessem essas adequações. E o que nós estamos trazendo aqui, nada mais é do que uma ação que já foi feita em vários municípios, entendeu, Paulo? E é importante a gente destacar que, caso a gente não faça dentro do prazo, o município como um todo pode sofrer penalidades. Isso que nos preocupa, porque a União pode deixar de fazer repasses para o município, de firmar convênios importantes, sabe? Entendi. Então pode-se dizer que há até uma obrigatoriedade, né? Assim, é um comando, assim, cogente, faça. Você não tem outra opção, entendeu? Então nós estamos acatando o que o presidente determinou, né? É importante, né, o presidente, na emenda. falar nesse ponto de haver obrigatoriedade, para que todos entendam mesmo que está havendo um cumprimento, não uma modificação espontânea. Exatamente. E outra coisa que eu queria perguntar à senhora também, doutora Maria Tereza, o que será de diferente? O que com nesse novo modo agora, o que vai deixar diferente do que há hoje? Como que vai ficar com essa nova modificação? Hoje, em Santa Luzia, existe um regime próprio de previdência social, que é administrado pelo INPAS. A partir do momento da instituição do regime de previdência complementar, as pessoas que ingressarem no serviço público após essa instituição do regime complementar, elas vão estar submetidas ao teto do regime geral. O que quer dizer isso? Que hoje existe um teto de R$ 6.433,57. Se o salário, o subsídio dela for acima desse valor, no regime
próprio, ela vai estar teto. limitada a o teto, 6.433,57 esse ano. E a partir desse valor, aí estaria sujeita ao regime complementar. Aí por opção da pessoa, né? E opção. Ela aceitando essa opção de querer melhorar a aposentadoria, vamos dizer assim, Isso. aí ela se adequa ao valor necessário para que atinja um outro teto. Um outro teto, isso mesmo. O que você colocou é importante também frisar, porque a instituição do regime é obrigatória. A imposição do teto é obrigatória, mas a pessoa aderir ou não a esse complementar é facultativo. Então, há uma inscrição para os servidores que entrarem após a instituição desse regime complementar, há uma inscrição automática, mas em 90 dias ele pode manifestar que não tem interesse em aderir. Então, se ele optar por não fazer essas contribuições para esse complementar, ele pode ficar só no regime próprio. Ou seja, então a adequação vai ser facultativa, igual a senhora está falando, para quem se interessar, né, Maria Tereza? Então, resumidamente, permanece, mas abre uma porta para modificar quem assim se interessar, né? Isso. É como se nós fôssemos obrigados a criar essa opção, né? Que é uma forma de dar um maior benefício ao servidor efetivo que tem uma maior remuneração. Perfeito. De ter uma aposentadoria Perfeito. mais gordinha, digamos assim. Direito de escolha. Direito Bacana. de escolha, exatamente. Bacana. Mesmo porque Muito obrigada. Bom dia novamente, doutoras. Júlio. Deixa eu... Tem o teto máximo, porque a gente tem... Eu sou do IMPAS, tá? Eu tenho 45 anos de prefeitura e... Tem um teto máximo, doutora, de contribuição? No projeto de lei, funciona da seguinte forma. Se a pessoa foi inscrita, ela não manifestar interesse em não continuar inscrita, ela vai contribuir, o município contribui com o mesmo valor até 8,5%. O patronal é até 8,5% no regime complementar. Diferente do regime próprio, que tem uma alíquota ordinária de 19,45%. Não sei se o Júlio quer falar alguma coisa sobre isso. É importante mencionar que, no caso de contribuição, a própria lei já diz que a base de contribuição ela está restrita ao teto do regime geral. Então, o servidor que, a partir dali, recebe um valor acima de 6.400 e pouco, né, ele não mais contribui para o IMPAS, ele contribui para o regime de previdência complementar, desde que seja inscrito de forma opcional para as pessoas que atualmente estão compondo o quadro do município, ou as pessoas que, a partir da instituição do regime complementar, já foram inscritas automaticamente. Bom dia, Maria Tereza, Cecília e Júlio. Deixa eu te perguntar, vai ter algum impacto financeiro aqui para o município? Algum impacto orçamentário para o município? Bom, o impacto para o município, vou separar em duas vertentes que vai ser interessante. O impacto para o município é positivo. Atualmente, o município contribui, a parte patronal da contribuição do município é em torno de 28% e vai aumentar para 30% ano que vem. E temos aí uma lei de equacionamento ainda vigente que podemos chegar aí a 50% de contribuição patronal. E você imagina o seguinte, a partir da instituição do regime de previdência complementar, estaremos restritos ao teto do regime geral. Então, a partir daquele valor que antes contribuíamos com 30%, com 28%, e essa contribuição será crescente, agora está limitado a 8,5%, ou seja, é uma redução nos índices aí de despesa com o pessoal do município. Eu queria deixar bem claro aqui que várias vezes a gente vai tocar nesse assunto, isso é uma imposição constitucional, não é uma iniciativa do município para reduzir custo, mas a proposta do jeito que está, ela reduz custo com o pessoal futuro. Questão de ordem, senhor presidente.
Só para recapitular, então. Concedido. Hoje já tem pessoas já que estão aposentadas, vindo esse novo regime, vamos dizer assim, tem pessoas realmente, o teto, a partir de agora vai ter um teto estipulado, ninguém vai poder ultrapassar aquele teto. Até que nem a Luísa falou, até na contribuição também tem um teto para estar chegando naquele valor que a pessoa vai estar recebendo de aposentadoria. Hoje, as pessoas que já recebem um valor a mais que esse teto, elas vão continuar recebendo, segundo o artigo 14, não é? Que fala lá no 197. Eles vão continuar recebendo. E ninguém vai passar do teto que foi estipulado, que é 6 mil e pouco, se eu não me engano. Ninguém passa. Mesmo a pessoa que está entrando agora, não passa do teto. Passa se ela fizer expressamente essa opção pelo regime complementar que então está sendo criado. Ela tem o direito de Ela escolher. tem o direito de escolher. Por exemplo, se eu tenho uma menor remuneração, eu não vou chegar, né, no teto, não vou alcançá-lo. Agora, se eu tenho uma remuneração maior, eu posso no futuro aposentar de uma forma condizente, né, para manter a mesma qualidade de vida. Aí ele vai ter que fazer essa opção pelo regime complementar. Então, para o servidor é muito interessante, porque a gente não está criando uma imposição, né? A Constituição impôs que a gente desse a ele a opção para que ele mesmo escolhesse. E é interessante, né, porque a pessoa vai ter autonomia para ver como que ela vai projetar o futuro dela na velhice. Não. E que nem foi falado aqui, os impactos que vai trazer para o município em relação a financeiro, chega a ser grande, que nem o senhor estava falando? A partir da instituição do regime de previdência complementar, o município, para aqueles salários que passam do teto do regime geral, eles vão ter uma redução drástica na contribuição patronal, porque a contribuição para o regime complementar, ele está restrito a 8,5%, porque a regra do projeto esses 8,5%, perdão, cortar o senhor, esses 8,5% é o contribuinte? Não. Ou é a prefeitura? O contribuinte, ele tem a opção de fazer a contribuição para o regime de previdência complementar de até 50%, 60%, 100% do salário. Só que o município está restrito a 8,5%. Então, a regra é a seguinte: abaixo de 8,5%... Hoje o município contribui com quanto? É com esse 8% ou um pouco a mais? Hoje o patronal, para os servidores ativos que não estão sujeitos ao regime, ele contribui com 28%, em torno de 28%. O município? O município. E ano que vem, de acordo com o plano de equacionamento, o município contribuirá com 30%. Ah, tá. Então, esse novo regime, o município irá contribuir menos, né? Exatamente. Essa proposta de criação desses regimes de previdência complementar, ele traz, de certa forma, essa questão de você reduzir o custo com o pessoal da administração pública como um todo. Porque, durante os anos, a gente tem assistido que as despesas com o pessoal das prefeituras, do Estado, inclusive o Estado, né, que é o nosso maior exemplo, que, vamos dizer em termos chulos aí, quebrou, foi justamente porque você tem uma receita que ela é meio estagnada, ela não cresce como deveria crescer, porque ela está restrita ali ao crescimento da economia, a diversas questões. Por exemplo, você não consegue aumentar imposto sem ter um impacto social negativo, ainda mais um país que a gente tem uma carga tributária muito alta, e as despesas continuaram crescendo. E as despesas de pessoal, como todo mundo sabe, que elas são vinculadas, elas têm preferência em determinadas despesas do município, então você acaba tirando a discricionariedade aí do ente público. Então, nesse âmbito assim, de tentar reduzir as despesas com o pessoal, é que entrou essa emenda constitucional e a criação dos regimes de previdência complementar obrigatórios para os municípios e para o Estado que tenha regime de previdência, regime próprio de previdência. Então, em questão de redução de despesa, novamente volto a frisar, é importante a gente estar ciente de que é obrigatório para o município instituir o regime, mas a partir do momento que ele institui, o custo é bem menor em relação ao pessoal. Entendi. Como o município também... E tem outra restrição que também é importante, que o município, abaixo dos 8,5%, ele contribui com a mesma porcentagem que o funcionário contribui. Então, se, suponhamos, instituir o regime hoje, amanhã
eu entro em exercício. E a partir desse momento eu falo, vou contribuir com 2%. O município contribui com 2%. Ah, não, eu vou contribuir com 8,5%. O município contribui com 8,5%. Ah, vou contribuir com 20%. O município contribui com 8,5%. Ou seja, sai daquele cenário que a gente está vendo aí, que é um cenário explosivo, em relação ao equacionamento que a gente está vendo aí, 28%, 30% e daqui a pouco 50%, para uma realidade que estamos restritos aí acima do teto do regime geral a 8,5%. Não, entendi. E só mais uma outra questão. Chegou a fazer, porque como que vai mexer com IMPAS, vai mexer com muitos servidores que às vezes têm receio devido a esse novo regime, por não ter tanta informação, chegou a fazer uma reunião com o pessoal, conversar com ele, expor para os efetivos que estão beneficiados pelo IMPAS, porque realmente a gente sabe que, primeiro, vence amanhã o prazo. Vence amanhã, ou seja, tem que voltar de qualquer forma, porque senão outros recursos que o município recebia vai deixar de receber. Então tem que voltar, querendo ou não, tem que passar. Mas tem muitos servidores que entrou em contato, que chegou e conversou comigo, por quê? Porque estão com esse receio de serem prejudicados, se acontecido alguma coisa devido a essa urgência. Eu mesmo não deu para estar estudando todo o projeto, porque a gente recebeu ele ontem, para estar sendo votado hoje. E não é um projeto que você estuda da noite para o dia. Não é algo que você vem da noite para o dia e consegue ter todas as informações necessárias para você votar de forma clara e tranquila. Não consegue. Então, e muitos servidores estão nessa mesma preocupação. Claro. Então, chegou a repassar para os servidores, chegou a conversar com eles, o que se trata esse projeto, qual a importância desse projeto aqui para o município? Essa preocupação sua é muito pertinente, sabe, Henrique? Porque é algo que quem não é, né, da área jurídica, da área técnica, né, não consegue ter um entendimento muito amplo do tema. Né? Nós mesmos tivemos assim, que nos debruçar muito para compreender o que estava sendo imposto. Mas, como eu disse no início, várias reuniões foram feitas com o IMPAS, com todos os representantes deles, e tudo passou pela deliberação do Conselho Municipal de Previdência. No Conselho, né, está lá representado cada um dos segmentos dos servidores. Então, assim, os responsáveis, né, para dar essa mensagem foram devidamente consultados. É claro que nós temos o aval deles, temos aqui essências, eles melhor do que nós, né? Que estudam só essa matéria, sabe, dessa importante, mas a partir dessa aprovação, nós vamos ter que fazer um trabalho de divulgação, porque os servidores eles vão ter 90 dias para se inteirar sobre a existência do regime complementar e fazer ou não a sua opção. Entendeu? Então, eu tenho essa tranquilidade de trazer o assunto, mesmo que de forma urgente, justamente porque, assim, nós temos uma obrigação que a emenda nos impõe, né, que nós não podemos descumprir, mas o servidor, ele não vai ser prejudicado com isso. Pelo contrário, a ele está sendo dada uma maior oportunidade de ter uma velhice tranquila, né? Porque a minha É preocupação uma mesmo nova só em janela, né? relação Exatamente. Uma nova opção. Eu entendi até, eu também fui Não, muito eu indagado, entendo, sabe, senhor, pessoal? eu entendo a situação, todo o contexto todo geral, a gente entende. Sim. Mas como nós realmente estamos mais na ponta, nós Claro. recebemos diretas... Vocês são representantes da sociedade, Então, são os eu falo fiscais que da os- lei, os- vocês que estão os- certíssimos em fazer isso. Porque eles nos transmitem isso. Então a gente tem que estar buscando o maior número de informações para a gente poder dar segurança para eles também. Para eles ficarem Perfeitamente. saberem se eles vão ser parados. A segurança disso também, Henrique, né? Claro que a gente tem, todos aqui foram indagados, acho que todos receberam mensagens do pessoal do executivo lá, principalmente os efetivos, né? Mas essa obrigatoriedade aqui, ela já também, em termos dessa visão que a gente está discutindo aqui agora, ela já nos dá também essa certa tranquilidade de estar fazendo isso pela obrigatoriedade e pelo prazo, né? Através dessa emenda aqui do número 103, né, de 2019. Então, se é passado a obrigatoriedade da adequação, é fazer. Essa é a visão. Questão de ordem, Mas presidente. eu entendi claramente quando a senhora falou aí, e eu também li um pouco ontem, passei a noite vendo isso aqui, porque eu fiquei muito preocupado. Essa nova janela, isso é importante, isso é muito importante, né? Porque houve muita crítica, né, do novo governo quando fez
há 2 anos, isso não é novo, todo mundo viu isso, né? Até parece que está sendo também assim, toque de caixa, mas é de conhecimento de todos, que não foi a prefeitura que mudou. Então, é importante mesmo a discussão e tudo, mas é interessante isso, porque tinha congelado, estava todo mundo pensando que ia congelar, o teto é esse, acabou ferrando tudo. Perdão da palavra aqui, mas quando se abre essa nova janela, a gente se vê mais à frente, né? Tem uma outra opção. Mas é isso mesmo. Questão de ordem, presidente. Concedido. Só uma dúvida só. Aquelas pessoas que já estão na Previdência já estão usando, já estão utilizando ela já, vai alterar alguma coisa para eles após isso aqui ser aprovado? Ou mantém da mesma forma que estão? Ou é só os que vão usar a partir de agora? O regime de previdência complementar é para os novos servidores. Os antigos servidores, eu, por exemplo, a Cecília, os efetivos, hoje, eles não entram para o regime complementar, a não ser que optem. A regra, assim, não vou dizer que é uma regra de transição, porque a regra é uma regra de corte. Quem entrar depois que o regime for instituído e aprovado, inclusive pelo Conselho de Previdência, aí ele vai entrar nesse regime. Antes disso, não muda nada. Então, não se aplica a questão do teto, o servidor continuará na mesma regra de aposentadoria e de concessão de benefícios que está atualmente inserido. No que o Júlio falou, o inciso tem alguns artigos que estão expressamente previstos para garantir, para deixar claro, não trazer dúvidas com relação ao caso dos servidores atuais. Então, está no inciso 2 do artigo 3º, o inciso 2 do artigo 11 e o artigo 13º. Esses dispositivos tratam desses servidores que já estão em exercício antes da instituição do regime complementar. E eles, então, somente se aderirem ao regime complementar é que estarão limitados ao teto do regime geral. Existe essa proteção no parágrafo 16 do artigo 40 da Constituição e isso está replicado, né, aqui dentro do texto do projeto de lei. Tá? Pessoal, alguém mais queira pedir alguma explanação de algum ponto? Não havendo, vamos dar sequência aqui então. Nesse momento eu solicito a vereadora Luísa do Hospital, relatora da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, se manifesta sobre o projeto de lei de número 195/2021. Questão de ordem. Concedido. Chegou mais um ofício Pode ler, aqui, fica à vontade, pode ler. Do gabinete do vereador Paulo Bigodinho. Sim. Ofício 1128/2021. A Câmara Municipal de Santa Luzia, imenso ao vereador Wander Carvalho, presidente da Câmara Municipal. Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio dessa justificar minha ausência na 10ª reunião extraordinária conjunta de comissões extraordinária de 2021 devido ao atestado médico anexado certo da sua atenção, extremos votos, as demais elevada estima e distintas considerações. Vereador Paulo Bigodinho. Bacana. Paulo Bigodinho passou por um procedimento cirúrgico há poucos dias mesmo, está em recuperação, sem melhoras para ele. Com a palavra então, vereador Luísa, muito bom dia para a senhora. Bom dia, presidente, bom dia a todos, bom dia às doutoras, bom dia, Júlio, obrigada pela presença, tá? É muito importante a presença, né, das senhoras, porque é um projeto muito importante. Mas, assim, o que eu gostaria de pedir é porque os projetos vêm muito em cima da hora, né? Esse projeto é um projeto que ele teria que ser estudado mais, mas ontem nós tivemos a reunião com o Moura, né? Ele foi bastante bacana com a gente e olhou, né, os pareceres e falou que ia fazer tudo realmente de acordo com a possibilidade dele. Mas o processo chegar muito em cima assim, é muito complicado, porque igual agora a gente já recebeu pedidos assim, de ACS, sabe? Pedindo para a gente estar discutindo mais o projeto, que eles querem ter mais uma participação, e outras pessoas, outros efetivos também. Eles não são efetivos não, mas estão dentro do procedimento, né?
Eu vou ler o parecer da comissão do projeto 195. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto de Lei 195/2021. Ementa. Acresce o dispositivo à Lei nº 2.644, de 29 de março de 2006, que dispõe sobre a reorganização do regime de previdência dos servidores públicos do município de Santa Luzia e da outras providências. A. Da síntese e análise do projeto. Trata-se de proposição apresentada pelo Executivo que tem por finalidade acrescer dispositivo à Lei nº 2.644, de 29 de março de 2006. O projeto de lei em referência tem por objetivo a inclusão de um parágrafo 4º no artigo 12 da Lei 2.644, de 2006, adequando a legislação de regência do regime de previdência social dos servidores do município de Santa Luzia, Minas Gerais. A criação do regime de previdência complementar, RPC, que foi imposta pela Emenda Constitucional 103 de 2019, e especificar que aqueles que vierem a fazer parte do RPC, Regime de Previdência Complementar do município de Santa Luzia, Minas Gerais, terão a base de contribuição do regime próprio da Previdência Social, RPPS, limitada ao teto do regime geral da Previdência Social, RGPS. B. Da legalidade e competência. Assim dispõe a legislação federal sobre o tema. Constituição Federal, artigo 4º, parágrafo 1º. Parágrafo 14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, regime de previdência complementar para servidores públicos ocupantes de cargo eletivo, observado o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social para o valor das aposentadorias e das pensões em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto número do parágrafo 16, grifo nosso. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103 de 2019, parágrafo 15º. O regime de previdência complementar de que trata o parágrafo 14 oferecerá plano de benefícios somente na modalidade contribuição definida, observará o disposto no artigo 202 e será efetivado por intermédio de entidade fechada de previdência complementar ou de entidade aberta de previdência complementar. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103 de 2019. Parágrafo 16. Somente mediante sua prévia opção, o disposto nos parágrafos 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar. Emenda Constitucional número 103, reforma da Previdência. Artigo 9º. Parágrafo 9º. A instituição do regime de previdência complementar na forma dos parágrafos 14 a 16 do artigo 14 da Constituição Federal e adequação do órgão ou entidade gestora da entidade própria de previdência social ao parágrafo 20 do artigo 40 da Constituição Federal deverão ocorrer no prazo máximo de 2 anos da data de entrada em vigor dessa emenda constitucional. Grifo nosso. Sobre a necessidade de proposição do projeto de lei número 195 de 2022, informamos que, com o advento da SC número 103 de 2019, a instituição do regime de previdência complementar tornou-se obrigatória para os municípios que tenham regime próprio de previdência para seus servidores, uma vez que as aposentadorias e pensões do RPPS não poderão ter valores superiores ao teto do RPPS, Regime Geral de Previdência Social. A data limite para os municípios que tenham regime próprio de previdência social adequarem a sua legislação é 13/11/2021, ou seja, 2 anos após a vigência da EC 103 de 2019. O regime de previdência complementar, referido no disposto constitucional acima citado, se destina a servidores titulares de cargo efetivo do município, no caso de Santa Luzia, Minas Gerais. Os servidores citados que ingressaram no serviço a partir da instituição do regime de previdência complementar, RPC, ficarão sujeitos ao teto do RGPS quanto às aposentadorias e pensões. Dessa forma, tem-se que o Executivo é competente para a apresentação do presente projeto, não havendo, portanto, qualquer vício de iniciativa do mesmo. Conclusão. Diante de toda análise, acompanhando o parecer da assessoria técnico-jurídica, tem-se que a proposição apresentada pelo Poder Executivo atende a todos os requisitos legais, motivo pelo qual essa relatoria emite presente parecer pela constitucionalidade e legalidade do projeto apresentado, podendo o mesmo ser levado a plenário para apreciação e aprovação, caso seja esse o entendimento dos nobres pares.
Santa Luzia, 12 de outubro de 2021. Luísa Maria Ferreira Pinto, Luísa do Hospital, relatora da Comissão Legislação, Justiça e Redação. Muito obrigado, vereadora. Concluída a leitura do parecer, coloco em discussão e votação na Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer referente ao projeto de lei de número 195/2021. Dessa mesma forma, eu solicito à relatora vereadora Luísa do Hospital. A vice-presidência não haverá voto nela, porque nem o vereador Juninho do Lau e nem o suplente vereador Gleison Jones se encontra. Então teremos, solicito o voto da relatora Luísa e eu, presidente da comissão. Haverão 2 votos somente. Aprovado com 2 votos favoráveis por essa comissão e uma ausência. Dando sequência, coloco em discussão e votação na Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, parecer referente ao projeto de lei de número 95/2021. Nesse mesmo segmento, peço ao relator vereador Lelei da Autoescola, ao vice-presidente vereadora Luísa do Hospital e ao presidente suplente, vereador Dudu Salom, que ambos registrem os seus votos, por favor. Agora sim. Aprovado com 3 votos favoráveis também por essa comissão. Dando sequência, coloco em discussão e votação na Comissão de Administração Pública o parecer referente ao projeto de lei de número 95/2021. Solicito ao relator, não teremos voto da relatoria, que nem o Juninho do Lau e nem o vereador Nandinho se encontram, então teremos da vice-presidência, que sou eu, o vereador Paulo Henrique, e ao presidente suplente, vereador Cristiano Matos. Ok, Cristiano? Recapitulando, pessoal, teremos votos somente da vice-presidência e da presidência, sendo presidente suplente vereador Cristiano Matos e eu, Paulo Henrique, vice-presidente dessa comissão. Aprovando e finalizando com 2 votos favoráveis e uma ausência, e finalizada a aprovação do projeto de lei de número 195/2021. Seguindo nesse compasso, solicito a vereadora Luísa do Hospital, relatora da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que se manifeste sobre o projeto de lei de número 196/2021. Com a palavra, vereadora. Presidente, esse projeto eu queria discutir mais, tá? Eu não vou ler o parecer, não. Vamos dar mais uma estudada, tá, doutoras? Júlia, a gente vai discutir mais. Tem funcionários aí que estão querendo a participação também, tá? E dar uma reavaliada, tá? Isso. Ok. Novamente, solicito a vereadora Luísa do Hospital, relatora da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que se manifeste sobre o projeto de lei de número 197/2021. Com a palavra novamente, vereadora.
Parecer da Comissão Legislação, Justiça e Redação, projeto de lei número 197/2021, ementa. Institui o regime de previdência complementar no âmbito do município de Santa Luzia, fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de que trata o artigo 40 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e autoriza a adesão ao plano de benefícios de previdência complementar. A. Da síntese e análise do projeto. Trata-se de proposição apresentada pelo Executivo que tem por finalidade instituir o regime de complementar no âmbito do município de Santa Luzia. O projeto de lei em referência tem por objetivo determinar a instituição de um comitê de assessoramento de previdência complementar, CAPC, na forma do artigo 19. B. Da legalidade e competência. Assim dispõe a legislação federal sobre o tema. Constituição Federal, artigo 4º, parágrafo 1º. Parágrafo 14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, regime de previdência complementar para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, observado o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social para o valor das aposentadorias e das pensões em regime próprio de previdência social, ressaltado o disposto no parágrafo 16, grifo nosso. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103 de 2019. Parágrafo 15. O regime de previdência complementar de que trata o parágrafo 14 obedecerá a plano de benefícios somente na modalidade de contribuição definida. Observará o disposto no artigo 202 e será efetivado por intermédio de entidade fechada de previdência complementar ou de entidade aberta de previdência complementar. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103 de 2019. Parágrafo 16. Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos parágrafos 14 e 15 poderão ser aplicados ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição no correspondente regime de previdência complementar. Emenda Constitucional número 103 de 2019, reforma da Previdência. Artigo 9º. Parágrafo 9. A instituição do regime de previdência complementar na forma dos parágrafos 14 a 16 do artigo 14 da Constituição Federal e adequação do órgão ou entidade gestora do regime próprio de previdência social ao parágrafo 20 do artigo 40 da Constituição Federal deverão ocorrer no prazo máximo de 2 anos da data de entrada em vigor dessa emenda constitucional, grifo nosso. Sobre a necessidade de proposição do projeto de lei número 195 de 2000, quer dizer, não, 195, 197. Informamos que, com o advento da EC número 103 de 2019, a instituição do regime de previdência complementar tornou-se obrigatória para os municípios que têm um regime próprio de previdência para os seus servidores, uma vez que as aposentadorias e pensões do RPPS não poderão ter valores superiores ao teto do RGPS, Regime Geral de Previdência Social. A data limite para os municípios que tenham um regime próprio de previdência social adequar a sua legislação é 13/11/2021, ou seja, 2 anos após a vigência da EC 103 de 2019. O regime de previdência complementar, referida no dispositivo constitucional acima citado, se destina a servidores titulares de cargo efetivo do município, no caso de Santa Luzia, Minas Gerais. Os servidores citados que ingressaram no serviço a partir da instituição do regime de previdência complementar, RPC, ficarão sujeitos ao teto do RGPS quanto às aposentadorias e pensões. Os servidores titulares de cargo efetivo que ingressaram no serviço público antes da instituição do regime de previdência complementar só se submeterão às novas regras se fizerem expressa opção, ou seja, poderão optar por contribuir e ter cobertura previdenciária até o teto do RGPS e poderão ingressar no regime complementar, mas não poderão ser obrigados a se submeter às novas regras. De acordo com a Secretaria de Previdência do Ministério do Trabalho e Previdência, abre aspas, o cumprimento do dispositivo previsto no texto constitucional será um dos critérios a serem analisados para fins de emissão do certificado de regularidade previdenciária, CRP. Assim, os entes que não implementarem a previdência complementar poderão ficar em situação irregular
impedidos de receber transferências voluntárias da União e a realização de empréstimos e financiamentos com a União. Grifo nosso. Dessa forma, tem-se que o Executivo é competente para a apresentação do presente projeto, não havendo, portanto, qualquer vício de iniciativa do mesmo. Conclusão. Diante de toda análise, acompanhando o parecer da assessoria técnico-jurídica, tem-se que a proposição apresentada pelo Poder Executivo atende a todos os requisitos legais, motivo pela qual essa relatoria emite presente parecer pela constitucionalidade e legalidade do projeto apresentado, podendo o mesmo ser levado a plenário para apreciação e aprovação, caso seja esse entendimento dos nobres pares. Santa Luzia, 12 de outubro de 2021, Luísa Maria Ferreira Pinto, Luísa do Hospital, relatora da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Muito obrigado, vereadora. Concluída a leitura do parecer, coloca em discussão e votação na Comissão de Legislação, Justiça e Redação o parecer referente ao projeto de lei de número 197/2021. Desta forma, eu solicito a relatora, a vereadora Luísa do Hospital. Novamente, não teremos voto da vice-presidência, que no caso, o vereador Juninho Dulau e o suplente vereador Gleison Johnny. E o voto da presidência, sendo feito por mim, vereador Paulo Henrique Cabeção. Teremos, então, o voto da relatoria e da presidência. Aprovado com 2 votos favoráveis e uma ausência. Coloco em discussão e votação na Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas o parecer referente ao projeto de lei de número 197/2021. Solicito ao relator, vereador Lelei da Autoescola, ao vice-presidente, vereadora Luísa do Hospital, e ao presidente suplente, vereador do Salão, que ambos registrem os seus votos, por favor. Aprovado com 3 votos favoráveis por essa comissão também. Coloco em discussão e votação na Comissão de Administração Pública o parecer referente ao projeto de lei de número 197. Não teremos votação na relatoria, que é o Juninho Dulau e a suplência do vereador Nandinho. Então teremos apenas o voto do vice-presidente, vereador Paulo Henrique Cabeção, e do presidente suplente, vereador Cristiano Matos. Faça seu voto, por favor. Aprovado com 2 votos favoráveis e uma ausência. E finalizado o projeto de lei de número 197/2021, autoria do Executivo. Eu gostaria de agradecer a todos que se fizeram presente essa reunião, principalmente aos funcionários dessa casa, pessoal do Executivo, a imprensa local. Se vocês quiserem fazer mais alguma explanação, fiquem à vontade, tá? Eu queria só complementar que, com relação ao projeto de lei 196, que a gente não trouxe à votação, a minha preocupação e o porquê que nós fizemos essa força-tarefa para que eles viessem juntos. Realmente a emenda constitucional ela não deixa muito claro esse prazo para transferência ou não desses aposentados, né? Que é o que trata o projeto 196. Só que já existe uma ação em curso no Tribunal de Contas do Estado. É uma ação contra o INPAS, em que o tribunal ele já sinalizou que ele entende que aplica-se o mesmo prazo para a ocorrência dessa transferência. E nesse processo, o município ele também vai ter que integrar e fazer a sua defesa, né? Então, caso houvesse essa votação, observando o prazo, a gente já elidiria por completo qualquer problema, entendeu? Não havendo, aí a gente vai ter que passar para uma outra etapa de debates mesmo de tese jurídica,
né? E é claro que quando o TCE nos interpela, né, com alguma questão, nos causa muita preocupação, que nós sabemos que a gente precisa, né, de ter as contas públicas devidamente aprovadas, sanadas, né, rígidas realmente. Então, só pontuando, caso vocês queiram, depois até informo o número do processo, que já está em curso no TCE, que o INPAS já se manifestou, tá? Para que haja transparência realmente. Obrigada, de qualquer forma, pela atenção, pela essa extraordinária. Estou à disposição, tá, de todos, caso queiram me interpelar aqui ou até lá no meu gabinete também, sobre qualquer assunto legislativo. Eu acho muito interessante haver, né, essa via de comunicação, porque nós agimos todos em prol do município, do interesse público. Não existem lados opostos, não, né? E existe uma união de esforços em prol do interesse mesmo público. Obrigada, gente. Questão de ordem, presidente. Concedido, vereadora. Dona Maria Tereza, muito obrigada, tá? A informação da senhora é muito valiosa, tá? Pelo que o pessoal está nos procurando, eu acho assim, a gente vai entrar mais uma discussão nisso aqui, nesse projeto, tá? Mas a explicação da senhora foi muito valiosa e né, a intenção da gente é ajudar mesmo, né? O 197, que seria o mais importante, né? Parecia foi favorável. E eu peço assim que esse aqui, até se a gente precisar da senhora, né, da doutora, do Júlio, que a gente vai de novo procurá-los, tá? Para a gente fazer um trabalho que vai atender a todos, né? E de acordo com a procura deles e com a dúvida deles. Tá bom? Claro. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês. Doutora, Continuo à obrigada, Júlia. disposição. Pessoal, nós vamos encerrar aqui, mas já entrando já para a reunião para ser presidida pelo nosso presidente Wander Carvalho. Gostaria de todos ficassem em pé, por favor, só para a gente encerrar essa parte. Em nome de Deus e da padroeira de Santa Luzia, declaro encerrada essa reunião. Muito obrigado a todos. Passo a palavra ao nosso presidente da Câmara, Wander Carvalho.